Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Fernando Moraes, que é o ícone da cardiologia pernambucana e que segue a tradição. O pai dele, doutor Carlos Moraes, realmente é um nome marcante na cardiologia pernambucana. Doutor Carlos teve influência para o senhor escolher a cardiologia, doutor Fernando? De certa forma, sim, né, João? A gente sempre admirou o trabalho que ele realizava e quando a gente admira, né, tem as nossas referências, a gente acaba, de certa forma, ou consciente ou de forma subconscientemente, admirando aquele trabalho e acaba se espelhando naquele brilhantismo, no sucesso que ocorreu. Então, eu diria que, de certa forma, sim. E não só ele, né? A gente tem uma história na família. Meu avô, o pai de Dr. Carlos, também foi cardiologista. Então, acabou exercendo, assim, alguma influência, de certa forma. Seu filho vai ser cardiologista? Isso é uma incógnita, né? Ele, na verdade, está se preparando para o vestibular. Uma das opções é fazer medicina. E dentro da medicina, a medicina também tem mudado muito, né? Muitas coisas têm ocorrido, muitas especialidades, o desenvolvimento em todas as áreas, e na medicina não é diferente, né? Pode acabar influenciando também ele, de alguma maneira, a fazer essa escolha. Vamos ver, o tempo vai dizer. Doutor, a cardiologia pode ter perdido o doutor Fernando, porque o sonho dele era ser jogador. Jogava no esporte e jogava bem, né? O esporte não faz gol, se eu estivesse jogando, ia fazer gol, né? O esporte tá precisando de um artilheiro, né? De alguém que realmente faça gol. Eu, durante a minha juventude, eu sempre pratiquei muito esporte, né? E o futebol era uma das minhas paixões, né? Como torcedor do esporte, jogava bastante bola. E mesmo na época, depois de médico já formado, eu lembro que participávamos também dos campeonatos hospitalares aqui. E fazíamos bastante gol no campeonato entre hospitais aqui em Recife. E o senhor mora num apartamento que é arquibancada do esporte, né? Vê os jogos de casa, né? Na verdade, foi um dos motivos que nos levou a preferir morar ali. Realmente a nossa paixão, né, pelo Esporte Clube de Recife. Eu moro realmente do lado e não mais vou ao campo. Hoje em dia, praticamente assisto todos os jogos do esporte ali na Ilha do Retiro. Assisto de casa. Então, com bastante conforto e torcendo. Doutor Fernando, agora vamos falar da cardiologia. A Covid fez mal à cardiologia? A Covid fez mal de uma forma geral, né? Particularmente aos pacientes que já têm algum problema cardíaco, a Covid passou a exercer, a ter um risco maior nesses indivíduos, nesses pacientes. Independente da Covid, João, nós sabemos que para um paciente que já tem algum problema cardiovascular, é cardiopata e pega qualquer gripe, tá? Qualquer resfriado, acima de 50, 60 anos, nós sabemos, a medicina já demonstrou que esses pacientes acabam tendo um risco maior de haver alguma complicação do ponto de vista cardíaco, cardiovascular. E a Covid, particularmente, se observou que ele tem um certo tropismo por também afetar o sistema cardiovascular. Não só o sistema cardíaco, mas também o sistema vascular de forma geral. Tanto é que vários pacientes, após uma infecção, a Covid-19, acabam tendo uma predisposição, um risco maior de apresentar um infarto, de apresentar uma miocardiopatia, uma miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, né? E com isso pode levar, não só no período agudo da doença, mas mesmo depois, se a Covid não for bem tratada, esse paciente pode apresentar sequelas. Então, é importante que ele, mesmo após a Covid, né, continue fazendo um acompanhamento, né, para minimizar o risco do desenvolvimento de doenças cardíacas também. Quer dizer, existe a Covid estendida, né? O que é que seria a Covid estendida, né? Uma Covid não bem tratada, ou algum paciente que tenha já algumas enfermidades, a Covid acaba, por ser uma reação inflamatória geral, pode acometer outros órgãos, não só o coração, né, o sistema vascular,
Tanto é que alguns pacientes têm uma predisposição a apresentarem doenças vasculares, né? Isso ficou muito evidente agora na época da Covid. Uma sequela pulmonar, se for um acometimento pulmonar não bem tratado, também pode levar a restrições importantes da função respiratória, né? E doença também pode acometer outros órgãos. E o coronavírus chegou ao coração? Chegou aí para o coração? Chegou. Nós sabemos que cerca de 10% dos doentes de Covid acabam tendo um comprometimento do músculo cardíaco. Pode haver isso. E se não bem tratado, né, pode levar a sequelas importantes. Uma delas é uma doença do músculo cardíaco, que pode progredir, levando à insuficiência cardíaca refratária, né? E no futuro, se não bem tratado, pode precisar até de algum tratamento cardíaco, extrapolando até uma miocardite que leve à necessidade de um eventual transplante cardíaco. É raro isso aí, mas isso está descrito. Agora, se dizia que dava muita embolia, né? A Covid. Porque a Covid provoca uma reação inflamatória geral. Toda inflamação predispõe à doença do endotélio vascular e a predisposição a fenômenos tromboembólicos ficou muito evidente na Covid. Motivo pelo qual, durante o tratamento, faz-se necessário a anticoagulação de alguns pacientes, na fase mais crítica, tá? E tem que ficar realmente de olho, monitorar, né? E existem marcadores laboratoriais que nós sabemos que são fatores predisponentes para a embolia, né? A formação de coágulos e trombose, seja venosa ou pulmonar, também complicações vasculares, até mesmo cerebral. Agora, teve algum problema nessa pandemia que muita gente com medo de sair de casa ou coisa, não procurou fazer os exames cardiológicos e às vezes o resultado não foi bom, né? Isso também é verdade, João. Logo no início da Covid, né, com a necessidade de ficar em casa, né, evitar sair na rua, muitos pacientes, e tem foi noticiado logo no início da Covid uma alta prevalência, uma alta incidência de infarto agudo do miocárdio em Nova York. Foi uma explosão de casos de infarto do miocárdio, que os pacientes passavam a ter angina do peito, passavam mal e não iam ao hospital com medo, né, porque os hospitais, todas as emergências lotadas de doentes de Covid, com o receio de pegar a doença, ficavam em casa. E isso acabou levando a uma alta mortalidade de infarto agudo do miocárdio em pacientes em casa, sem irem ao hospital por conta disso. E, paralelamente, também o receio de ir ao seu médico, ao consultório, para continuar fazendo o acompanhamento cardiológico, né, levou realmente favoreceu esse tipo de complicação, né? Agora, o senhor é responsável, é muito mais seu pai é responsável por uma mudança de hábito, porque todo mundo, quando tinha problema de coração, ia para Rusto, quem podia, né? Depois, em vez de Rusto, ia para São Paulo, né? Um amigo meu foi para um desses famosos de São Paulo e veio fazer cirurgia. Você está perdendo tempo aqui, que tem Carlos Moraes melhor do que eu lá. E realmente hoje não há necessidade, os recursos que nós temos aqui são os mesmos de São Paulo e de Rosto, né? É verdade, João. Na verdade, a comunicação facilitou muito. O treinamento hoje em dia, ele também facilitou o desenvolvimento, né, não só das técnicas mais modernas que são realizadas para o tratamento cirúrgico, né? Todos os hospitais hoje aqui em Recife dispõem dos mesmos equipamentos e dos mesmos recursos que você encontra no Sul e até mesmo fora do país. E boa parte da nossa classe médica aqui, ela teve um treinamento pujante, um treinamento forte, não só aqui, como também fora, e retornaram. Tem muitos colegas que têm um expertise nas mais diversas áreas, e na área da cardiologia não é diferente.
eu posso dizer a você que nós estamos muito bem servidos do ponto de vista de assistência cardiológica aqui no estado de Pernambuco, seja para a criança ou para o adulto. Quando o senhor foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Pernambuco, incentivou o treinamento? Nós tivemos um período difícil, porque durante a nossa gestão foi exatamente no período da Covid, né? Mas durante esse período houve uma explosão de eventos através da internet, né? Os chamados webinars, né? E nós promovemos, sim, apesar de não estarmos podendo nos encontrar e fazer os congressos presenciais, nós todo mês realizávamos um webinar, né, procurando disseminar o conhecimento na área da cardiologia, não só para o Brasil, mas também localmente. Isso sim nós fizemos, apesar da Covid nos proibir, né, limitar essa troca de conhecimento do ponto de vista presencial, mas tivemos a oportunidade de usar essa nova ferramenta, né, que foi a internet, o webinar, para fazer as reuniões do ponto de vista virtual. A cardiologia permite a telemedicina, doutor Fernando? A cardiologia, sim. Né? Nós temos, na verdade, esse processo que, durante até a Covid, ela foi muito divulgada, né? Havia alguns empecilhos do ponto de vista de legislação para se realizar o atendimento, fazer a teleconsulta através da telemedicina, mas não temos dúvida que ela é uma grande arma e pode ajudar muito aos pacientes e aos médicos, né, na troca de informações e fazer, sim, uma medicina do ponto de vista de telemedicina, como você disse, e podendo ajudar, orientar os pacientes nas mais diversas doenças que eventualmente possam estar relacionadas aos pacientes e orientar até do ponto de vista de tratamento, sim. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Moraes, cardiologista. Fernando Moraes, realmente é o grande problema, o tal do infarto. Quais são os sintomas do infarto? O infarto, João, ele tem como principal sintoma a dor no peito. Pode irradiar-se para o braço. Esquerda, né? A dor no peito, de forma geral, que geralmente pode irradiar para o braço, para o ombro. Mas é importante a gente chamar a atenção que não é o único sintoma que o paciente apresenta. O infarto, em algumas situações, ele pode simular uma dor epigástrica, uma dor no estômago. E muitos pacientes têm angina do peito, simulando uma dor epigástrica, uma dor de estômago. E muitos indivíduos acabam tendo infarto, pensando que estavam com essa dor. Muitos para se enganar, doutor Fernando. E acabam tomando um remédio para o estômago e na verdade, uma dor da angina do peito. A característica da angina, ela pode variar, é importante essa informação. Tem indivíduos que têm a dor na mandíbula, tem indivíduos que podem ter a dor nas costas. O fato é que qualquer sintoma ou sinal com essas características, seria importante o paciente, o indivíduo, procurar um médico, né, um cardiologista. Quanto mais rápido, melhor, né? Quanto mais rápido, melhor, porque a dor no estômago, um problema no estômago não vai matar, né? E o infarto, sim, tem um risco grande. Nós sabemos que mais de 20% dos pacientes que têm infarto em casa acabam morrendo. E mesmo chegando ao hospital, em torno de 10% dos pacientes, mesmo chegando ao hospital com infarto, acabam vindo a falecer. Então, é importante, já que você falou sobre isso, que pacientes que tenham a idade mais avançada, que já sejam hipertensos, diabéticos, tabagista importante, que tenham história familiar também importante, importante também que ele faça esse acompanhamento cardiológico com o seu cardiologista
para evitar as principais complicações do infarto agudo do miocárdio. Antigamente as pessoas andavam o tal de Isordil, andava no bolso. O Isordil resolve? Ele minimiza os sintomas do infarto. O Isordil é uma medicação que promove a dilatação das artérias e isso pode beneficiar alguns indivíduos que tenham o infarto agudo do miocárdio, mas precisa tomar cuidado, porque se no infarto ele acaba tendo uma pressão mais baixa, pode acabar complicando a situação dele. A medicação mais adequada é o AS, né? A aspirina, que você pode, na vigência do infarto agudo do miocárdio, tomar 1 ou 2 aspirinas para evitar ou diminuir a trombose da artéria. O senhor orienta seus clientes a tomar AS todo dia? Indiscriminadamente não, mas se é um indivíduo que ele já tenha tido uma história de infarto do miocárdio, já tenha sido um paciente revascularizado, nós sabemos que a aspirina ela continua sendo uma medicação padrão para os doentes coronarianos. E uma série de outras medicações também têm tido uma função importante na prevenção do infarto agudo do miocárdio. Doutor Fernando, o senhor tem feito aí cirurgias realmente fantásticas, que é o transplante de coração em criança. Fez recentemente uma, tem uma que está no hospital esperando. Como é o transplante? Diga aí, qual é a sistemática de um transplante do coração? O transplante do coração é um procedimento altamente complexo, né? E quando nós temos um indivíduo aguardando um transplante e ocorre a notícia de uma doação de órgãos, nós sabemos que há um envolvimento de um grande número de pessoas, né? Sabemos que no desencadear de uma doação, cerca de mais de 200 pessoas acabam se envolvendo, porque são vários órgãos que serão doados, não só o coração, os rins, né, fígado, às vezes o pâncreas, córneas. Então, acaba havendo a necessidade de mais de 200 pessoas acabam se envolvendo com uma doação, né? E o transplante cardíaco, então, tendo a notícia do doador, a equipe ela é acionada, né? Então, nós vamos ao centro, ao hospital onde está o doador e, paralelamente, vamos preparando um receptor. Se ele está em casa, comunicamos ao paciente, ele se encaminha ao hospital, faz alguns exames e, usualmente, em 4 horas após a confirmação da doação, esse transplante está começando. Então, é um procedimento realmente que está muito bem engrenado. E diga-se de passagem que a Central de Transplantes de Pernambuco ela é extremamente ativa, né? E aqui em Pernambuco nós temos um programa de transplante dos mais diversos órgãos que funciona ativamente durante os 365 dias por ano e 24 horas por dia. E como é que o médico decide que aquele coração é compatível com a pessoa que vai recebê-lo? Existe primeiro a necessidade da compatibilidade sanguínea, né, do mesmo tipo sanguíneo. E uma vez seja identificado o tipo sanguíneo e o paciente que está na lista de espera que seja compatível com aquele doador, então se faz a primeira avaliação de compatibilidade. E a outra diz respeito ao órgão a ser doado. No nosso caso, no transplante cardíaco, a avaliação pré-operatória antes do transplante é feita através de um ecocardiograma, que é feita no doador, né? E após a abertura do tórax, fazemos uma segunda inspeção para ver se aquele coração realmente está em condições de ser transplantado, que tem uma boa função miocárdica, uma boa função cardíaca. Caso contrário, esse órgão vai ser descartado. Agora, o senhor chega lá, tira o coração ruim, bota de lado e bota o novo, É mais complexo do que isso aí, né? Geralmente são pacientes que estão bem graves, né?
Eles são, então, encaminhados ao bloco cirúrgico, é feito todo o preparo anestesiológico, o preparo do paciente. Então, instalamos o que nós chamamos de circulação extracorpórea, né? Substituímos temporariamente a função do coração e do pulmão com a circulação extracorpórea, né? E, após isso, fazemos a comunicação com a equipe que está fazendo a captação do coração a ser retirado, né? Para que haja o menor tempo possível de isquemia do órgão que vai ser implantado, tá? Porque o tempo de isquemia, né? O tempo que ele fica parado, o coração do doador, é importante. Isso nós não podemos levar mais do que 4 horas, porque senão esse coração passa a ter um risco de não funcionar adequadamente. Então, feito isso, fazemos a retirada do coração do receptor, implantamos o novo coração e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele volta a bater e restabelecer a função cardíaca normal. E o coração retirado, ele acaba sendo encaminhado para uma avaliação da análise, de confirmação daquela doença que o paciente tinha, né? É feita uma reavaliação depois de retirado do ponto de vista de histologia, de histopatologia. Até recentemente, esse transplante que o senhor fez dessa criança, o doador estava em Caruaru, veio Polícia Rodoviária Federal, a maior confusão para ele chegar a tempo, não foi? Esse é um dos problemas que nós nos deparamos realmente. Esse foi um caso interessante, uma criança que estava para receber o coração e o doador em Caruaru. E na chegada, foi um transplante feito de madrugada, a equipe vindo de Caruaru chegou aqui a Recife por volta de 7 horas. Então, vindo de Caruaru, imagina ali naquela região da 232 com essas obras que estão sendo feitas e na entrada de Recife nessa hora, aí nós pedimos ajuda da Polícia Rodoviária Federal e eles vieram, na verdade, abrindo o caminho para que a ambulância diminuísse, o que eu chamei a atenção agora há pouco, para que diminuísse o tempo de isquemia miocárdica, que nós sabemos que é importante na funcionalidade do coração transplantado. E como é que ela está hoje? A criança está ótima, já foi para casa, recebeu alta. Então, hoje em dia, o transplante cardíaco, apesar de ser de alta complexidade, é um procedimento muito bem controlado, né? Os riscos hoje realmente são baixos, né? A mortalidade é muito baixa e mudamos radicalmente a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas. E dura quanto tempo essa cirurgia, doutor Fernando? O transplante cardíaco dura em média 3 horas, 3 a 4 horas. Não é um tempo maior do que a cirurgia convencional. Algumas cirurgias convencionais duram mais do que um transplante cardíaco. E o preparo físico? Aí o ex-atleta pesa, né? Para aguentar tantas horas ali. A gente ainda está numa fase que o condicionamento físico dá para operar bastante durante o dia aí. E a gente está bem preparado para esse tipo de atividade. Antigamente, só quem tinha infarto era homem, agora é 50% e 50%, homem e mulher, né, doutor? Na verdade, as mulheres acabam pagando um pouco o preço, né, João, da modernidade, né, da disputa do mercado de trabalho das mulheres. Então, a mulher ela é relativamente protegida do infarto pelas questões hormonais, né? Então, até os 50 e poucos anos, quando os níveis hormonais começam a diminuir, das mulheres começam a baixar, aí essa proteção natural que existe da mulher, ela começa a diminuir. Então, aí ela também começa a concorrer com o sexo masculino na incidência e nos riscos do infarto do miocárdio. Só que nas mulheres, esse risco de infarto acaba sendo um pouco maior do que nos homens. A atividade física, doutor Fernando, é fundamental para a saúde do coração? É importante, João. A atividade física, não só para o coração, né, para tudo, né, mas sobretudo para o coração, porque ela possibilita, com o esforço cardíaco, né, o período de atividade física,
acaba favorecendo o desenvolvimento do que nós chamamos de circulação colateral, né? O coração acaba desenvolvendo, se auto-irrigando mais, é o que nós chamamos da circulação colateral, e acaba diminuindo os riscos caso o indivíduo tenha um infarto. Essa rede de vasos, neovasos criados, acaba suprindo a deficiência de áreas do coração que, porventura, tenham uma artéria obstruída. Né? Nós queremos agradecer ao doutor Fernando por essa verdadeira aula que ele deu aqui. Como eu já disse, ele hoje é um ícone da cardiologia pernambucana. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.